Resultado de derrota contra o Palmeiras não agrada, principalmente pelo desperdício de grandes chances. O Bahia teve 4 boas oportunidades de fazer o gol contra o Palmeiras fora de casa, mas desperdiçou todas elas. Inclusive, a maioria, se eu não me engano, os 4 lances cara a cara com o goleiro Everton, o Bahia desperdiçou. Pelo contrário, o Palmeiras, em 3 grandes chances, conseguiu convertê-las em gol e vencer o Bahia com o brilho do garoto Estevão lá no Allianz Parque, em São Paulo. Situação de momento da tabela de classificação do Brasileirão nos permite fazer algumas projeções em relação à próxima rodada. No momento que eu estou gravando este vídeo, o Botafogo vencendo no momento o Atlético Mineiro em casa no Rio de Janeiro por 1-0. E aí a gente tem o seguinte ponto. O Palmeiras e o Botafogo colam no Flamengo com 30 pontos. Tá 1 ponto ali do Flamengo. O São Paulo, com o triunfo contra o Bragantino, também cola nessa parte de cima, assim como o Esquadrão de Aço neste quesito. E aí fica essa expectativa, né, gente? Em relação ao Esquadrão de Aço voltar a pontuar fora de casa. Imprescindível o Bahia voltar a pontuar fora de casa pelo seguinte ponto. O Atlético estava a 5 pontos do Bahia. Venceu fora de casa o Atlético Goianiense. Já cola ali a 2 pontos do Bahia. Né? Por mais que oscilasse, o Atlético Paranaense ainda não deixa esse resultado escapar. Venceu fora de casa e conseguiu essa pontuação próxima do Bahia. O Cruzeiro tem um jogo a menos, assim como o Fortaleza também cola nessa briga por cima aqui na tabela de classificação do Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Corinthians. O nosso próximo jogo é contra o Atlético fora de casa na quarta-feira, 7 da noite. O Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense, Flamengo ou Fortaleza, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro e o Galo enfrenta o São Paulo e o Vitória o Botafogo. Jogos que nos interessam, né, diretamente em relação à parte de cima da tabela. E o Bahia tem um confronto direto. Não tem que ir para Curitiba pensando em outra coisa a não ser os 3 pontos contra a equipe do Atlético Paranaense. Destaco aqui o seguinte, o único jogo que o Bahia não fez gol em toda a Série A. Foram 4 grandes chances criadas e desperdiçadas. Não se pode errar assim nesse momento de reafirmação do Bahia na briga pela parte de cima da tabela. O Bahia não fez um péssimo jogo, longe disso, tá, gente? Mas pecou demais na definição e isso custa caro. A Série A não perdoa. E longe de mim colocar só a responsabilidade e não só atleta, porque o Bahia tem um conjunto. Mas o Jean Lucas, para mim, fez a sua pior partida pelo Bahia, e compreendo até, inclusive, pela sequência de jogos, atuações ali em relação a jogos que a cada 3 dias e tudo mais. Só que mesmo assim, acho que hoje ele realmente destoou, cara. Por mais que tenha feito equilíbrio em alguns momentos da partida, perdeu um gol de cara e entregou o gol ao Palmeiras no lance do gol do Estevão. Comprometeu nesse aspecto, por mais que tenha feito um jogo equilibrado. Acho que essa sequência grande tenha pesado, mas realmente foi displicente no lance do gol adversário e finalizou muito mal na nossa chance perdida, que é o caso, para mim, do Jean Lucas. Para arrematar aqui também, na minha opinião, precisamos de reforços. E é claro que o Bahia não vai despejar dinheiro nessa segunda janela, mas, na minha opinião, é preciso a chegada de pelo menos uns 2 ou 3 jogadores para a manutenção do Bahia na parte de cima da tabela. Por exemplo, hoje entraram Carlos de Pena, Oscar Estupiñán, Ademir, Biel e Iago Felipe. Uma hora, a gente sabe que alguma hora os caras podem ajudar, mas nem sempre o Depena vai decidir, nem sempre o Oscar Estupiñán vai decidir. Perdeu um gol de cara, assim como o Biel contra o Everton lá no segundo tempo. O Ademir também nem sempre vai conseguir esse espaço. Os caras estudam o Bahia, principalmente os times da parte de cima da tabela que estão ali brigando pelo título. O Palmeiras é um técnico que é maluco por estudo, maluco por futebol. E vai prever essas alternativas que o Bahia tem. Na minha visão, é preciso também você variar esse repertório ofensivo no segundo tempo para surpreender o adversário. E na minha opinião, o reforço chegando para o meio campo e para o ataque podem ajudar nesse quesito, cara. Você tem ali Iago Felipe no lugar do Jean Lucas, que é um cara que não vai substituir a altura desse jogador. Com todo respeito ao Iago Felipe, respeito o atleta, tem a sua participação em serviço prestado, principalmente no ano passado, tem suas valências, mas é um cara de composição de elenco. Não vejo ele sendo esse cara para entrar e mudar a história de uma partida. Né? Por mais que ali tenham 30 minutos de jogo quando ele entrou. O Depena, mais uma vez, não vejo também sendo esse cara que vai mudar sempre a história do jogo, um cara que vai encontrar um passe longo, vai encontrar ali um quebrador de linhas, mas que nem sempre vai decidir o jogo pro Bahia. O Ademir, o Biel e o Estupiñán, aí sim são caras de frente que podem ali decidir um lance ou outro, claro, mas o Bahia precisa de mais opções. Não entendo porque o Ratão não é utilizado pelo Bahia nessa sequência de jogos tão grande,
né? Um cara que não tem essa minutagem. Acho que, claro, a gente às vezes busca solução em quem tá fora, só que eu acho que na sequência de jogos é necessário você variar algumas situações e também dar minutagem a quem ainda não tem atuado, como o caso do Ratão, né? O próprio Iago Felipe jogou, mas eu acho que para esse caso específico, você sem o Cauli e um Everton Ribeiro, sem criação, não é o Iago que vai criar. Então fica muito difícil você ter essa variação. Eu creio que algumas eventuais saídas abram espaço para reposições, mas já é hora de começar a se movimentar. Carlos Eduardo Santoro, recado para você. Eu acho que assim, como o Bahia tem um vasto repertório ali de negociação, de scouting, você pode encontrar alternativas que possam ser soluções para esse momento de manutenção do Bahia na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, cara. Você consegue encontrar no mercado. É estar atento às oportunidades, estar atento no quesito do seguinte, você estar atento, mas estar ali de olho, fazendo uma proposta, mapeando essa oportunidade e trazer um cara para cá. Porque, na minha opinião, de 2 a 3 nomes precisam chegar para o Bahia se manter lá em cima, para que a gente possa não só manter o nível competitivo de qualidade, mas também ter repertório e variação nesse repertório ofensivo no segundo tempo, e claro, né, o repertório do meio campo também é muito importante. Lamentável, né, o jogo do Jean Lucas no dia de hoje. Infelizmente, ele é um cara que eu gosto muito do Jean Lucas, um excelente jogador. É o cara que tem feito uma temporada absurda, com excelentes números, mais gols na carreira, no ano que ele tem feito muitos gols, como o Ceni disse, inclusive que ligou pra ele, que aqui ele faria muitos gols com o Rogério Ceni, mas talvez essa sequência tenha pesado bastante e a displicência hoje tenha sido o principal ponto que fez o Bahia perder a partida. Bora conferir o que disse Everton Ribeiro após o final do jogo contra o Palmeiras. O Rogério Ceni ficou bastante incomodado ao longo do primeiro tempo, como um todo. No segundo tempo parecia um pouco menos incomodado com a dificuldade do time em rodar a bola. O que acontece com o Bahia, uma equipe de tanta qualidade que fora de casa não consegue replicar o que faz dentro de casa também? Acho que foi um jogo bom nosso. Infelizmente os detalhes nesses grandes jogos fazem diferença. Tivemos chances de abrir o placar, tivemos outras chances de igualar depois, mas infelizmente não fomos capazes hoje de fazer o gol e, como eu falei, nesses jogos faz falta. Fizemos um bom jogo, um jogo difícil fora de casa e infelizmente não fomos capazes de voltar com o resultado que a gente queria, que era pontuar, que nesses jogos é importante pontuar e a gente tem que melhorar fora de casa. Everton, e no final do primeiro tempo deu para ver você abraçando o Estevão, falando alguma coisa para ele, quer dizer, talento reconhece talento, você diria que foi o diferencial esse garoto no jogo de hoje? Pô, é um craque aí que o Brasil vai ter, com certeza. Tem uma carreira muito grande, né, pela frente. Ele veio falar que gostava muito de futebol, eu fiquei lisonjeado porque é um garoto, né, que nasce com um futebol diferente, refinado, e desejei toda a sorte para ele. Falei que sou fã também do futebol alegre que ele tem, que ele possa replicar isso em todos os jogos, cabeça no lugar, e vai ter uma grande carreira aí, se Deus quiser. Obrigado, Everton. Tá aí, Everton Ribeiro falando um pouquinho sobre o Estevão e falando sobre o jogo contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. É isso, bola pra frente, bora pra cima, vencer o Atlético Paranaense fora de casa. Campeonato Brasileiro, não há tempo para lamentação, pessoal. É isso, esse foi o conteúdo. Se você curtiu, deixa o like, ative todas as notificações. Um abraço, até a próxima e bora Bahia!